Eu queria começar agradecendo aos organizadores, em especial meus colegas Kelly Silva e Daniel Simeão. Eu lamento não poder estar pessoalmente, mas as datas eram complicadas para mim. Daniel e Kelly, inclusive, fizeram algum esforço para que eu pudesse estar aí em Brasília. Mas como eu vou ao 18º Congresso Mundial de Antropologia, que vai ocorrer brevemente também, logo após o simpósio de vocês em Florianópolis, no Brasil, ficava muito difícil para mim ficar 2 semanas longe daqui do meu trabalho, especialmente nessa época do ano, que é quando eu estou terminando o semestre na Universidade Autônoma Metropolitana, aqui na Cidade do México, onde eu trabalho atualmente. Bom, eu acho que talvez a primeira pergunta seria por que falar do global na antropologia em um simpósio sobre as dinâmicas econômicas e sociais na construção do Timor-Leste contemporâneo. Acho que é uma resposta razoavelmente simples, porque é impossível pensar o Timor-Leste de hoje, como de resto qualquer outro lugar do mundo, sem pensar diversos processos de globalização, muitos dos quais foram amplamente estudados pela antropologia, e eu sei que no Timor-Leste, graças ao trabalho pioneiro do Daniel e da Kelly, vocês têm tido contato com uma grande frequência com antropólogos. E, então, como eu sou também antropólogo e estudo globalização há muito tempo, pensei que seria um bom tema para explorar com vocês. Primeiramente, não vou me abundar muito nisso, porque já escrevi bastante sobre isso. Quero dizer que considero a antropologia, a disciplina acadêmica que eu me afiliei, né, e fiz toda a minha carreira nela, enquanto uma cosmopolítica ocidental. Cosmopolítica. O que quer dizer isso, considerar a antropologia enquanto uma cosmopolítica? Na verdade, hoje em dia, há uma disputa teórica ao redor da noção de cosmopolítica. Minha definição de trabalho é muito simples. Cosmopolítica, para mim, são discursos de alcance global, que pretendem ter esse alcance global. Alguns deles pretendem, inclusive, ser universais, mas no caso da antropologia, que é um discurso que evidentemente pretende ser um discurso de alcance global e universal, também é um discurso que reconhece seus próprios limites e cuja particularidade fundamental frente a outros discursos cosmopolíticos e a outras disciplinas acadêmicas, que seu traço de distinção seria o interesse radical pela alteridade, pelos outros, pelo encontro entre diferentes. E não é à toa que, para muitos historiadores, eu diria que talvez para os mais interessantes historiadores da antropologia e do pensamento antropológico, eles situam as origens, digamos, arqueológicas da antropologia nos encontros entre diferentes que foram propiciados pela expansão do capitalismo eurocêntrico a partir do final do século XV. Mas a antropologia levaria muitos séculos para se formalizar enquanto uma disciplina, e isso vai ocorrer, como nós sabemos, no Atlântico Norte, isso quer dizer na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, nas últimas décadas do século XIX,
onde aparecem formalmente os primeiros departamentos de antropologia, especialmente em países como a Inglaterra, os Estados Unidos, a França e a Alemanha, que muitas vezes é deixada de fora nesse quadro primeiro da antropologia, mas que teve uma influência muito grande na formação dos primeiros pensamentos antropológicos. Na Europa continental é bastante notável essa influência, mas também no próprio Estados Unidos. Nunca nos esqueçamos que o grande antropólogo, por muitos considerados como pai da antropologia estadunidense, era um alemão, o Franz Boas. No primeiro momento, a antropologia se posiciona com uma visão do mundo, uma ampla visão do mundo. Eu acho que não é, evidentemente, por acaso, que o evolucionismo é a primeira grande teoria que os antropólogos abraçam formalmente, mesmo se nós formos pensar na França, na escola sociológica francesa, muitos poderiam dizer que não é tão claramente evolucionista, mas a influência do pensamento do Auguste Comte em Durkheim, que era o grande intelectual da escola sociológica francesa, faz com que certos aspectos do pensamento evolucionista, que em grande medida se condensavam no uso da palavra primitivos, né, fluam também para o pensamento francês. Mas o que importa é que nesse momento, no momento fundacional da antropologia enquanto disciplina, nós estamos vendo os antropólogos formulando uma visão ordenada do mundo, onde os povos estão escalonados com relação a etapas evolutivas, como todos nós sabemos. Evidentemente que o problema maior dos evolucionistas é que esse escalonamento terminava em suas próprias sociedades, ou seja, no final havia uma certa glorificação da Inglaterra vitoriana, da Europa como centro do mundo, e, em grande medida, o evolucionismo é muito criticável por conta desses fatores ideológicos e políticos que também vazam para a teoria, ainda que as grandes questões da evolução cultural, econômica, social, política da humanidade são questões importantes e interessantes. O problema não eram tanto as questões, mas essa confusão entre o Ocidente como destino final da humanidade e a teoria. Mas o importante aqui, para o nosso tema, é que os antropólogos estavam pensando em escala global. Se nós vemos o difusionismo, que tem uma origem muito clara na Alemanha, e que, em grande medida, também era um competidor da explicação da humanidade que os evolucionistas tinham, e é uma teoria também
que foi muito influente, e os seus ecos, assim como do evolucionismo, até hoje reverberam não apenas na antropologia, mas no pensamento das ciências sociais como um todo. O difusionismo também estava preocupado em entender como o mundo se havia estruturado através da difusão de traços que tinham seus lugares centrais de produção identificáveis. Esses lugares eram capazes de ser identificados e eram responsáveis pela ampla difusão de traços fundamentais para o avanço, não é? E para a mudança no tempo de diferentes sociedades localizadas em diferentes lugares. De novo, o que é importante aqui para a gente é que nós estamos vendo uma visão global. Estamos vendo que, de forma similar aos evolucionistas, aos antropólogos evolucionistas, aqueles que abraçavam a ideia de difusão, do difusionismo, né? Eles estavam preocupados também com uma visão global, de uma estruturação do mundo como um todo. Claro que não dá para entrar em todos os detalhes de cada grande escola ou teoria que eu vou mencionar aqui, porque isso seria muito longo e escapa os objetivos do que nós queremos fazer nesse momento. Nós vamos ter muito conhecida a reação culturalista, mas que também é de caráter universalista. Eu acho importante a gente manter essa ideia de que, no fundo, tem por detrás, inclusive das opções mais localistas da antropologia, por detrás há uma assunção ou um diálogo com a ideia, uma ideia de humanidade ou um caráter universalista da experiência humana. E aqui na reação culturalista, o local vai ter uma forte importância, mais do que se preocupar por questões tão amplas quanto a evolução do Homo sapiens ou a difusão de traços culturais a partir do Egito Antigo ou de qualquer outro lugar. A questão é conhecer em profundidade cada situação. Se nós fôssemos colocar isso em termos da linguagem dos estudos da globalização, estaríamos falando da relação entre o local e o global, ou do neologismo que já tem mais de 20 anos, que é o glocal, né? Como um elemento de tensão, um elemento que sempre esteve presente com uma tensão. Eu preciso pensar o local, eu preciso pensar o global, de uma forma ou de outra se enfatiza às vezes mais o local, às vezes se enfatiza mais o global. Portanto, eu acho que a ideia de tensão do local como uma tensão no pensamento antropológico é uma ideia produtiva. Evidentemente, teremos ainda nessa breve história, e uma história muito, de certo modo, conservadora que eu estou fazendo aqui, não é só falando de momentos disciplinários muito paradigmáticos, mas que não esgotam a pluralidade de posições que sempre existiu
na disciplina, nós não podemos deixar de pensar no funcionalismo malinowskiano, porque ele representará um momento de inflexão, talvez por ter estudado numa ilha, e Timor-Leste também é ilha, aliás, uma região cheia, plena de arquipélagos, né? Talvez por estudar uma ilha, e aí eu acho muito interessante a gente pensar na palavra ilha, não é? Em português não é tão bom para ver isso, mas em espanhol é perfeito, porque ilha em espanhol se diz isla, e isolado se diz aislado. Ou seja, a ilha como um exemplo claro de isolamento. Ou seja, de algo contido em si mesmo, e que, portanto, é explicável por si mesmo. É um pouco contraditório isso no pensamento malinowskiano, porque, ainda que seja um ponto alto na valorização do local sobre o global, se nós vamos ao livro clássico do Malinowski, em que ele nos quer fazer crer que ele está sozinho ali em Trobriand, né? Na introdução ele fala de armazéns, de momentos importantes de conversar com outros homens brancos para desopilar, para descansar, de estar sempre imerso totalmente em uma outra cultura tão diferente. Então, evidentemente, havia outras pessoas. E mais ainda, se nós formos pensar no sistema Kula, o sistema Kula é um sistema que mostra que não existe isolamento nenhum, existe, na verdade, uma necessidade de interação com muitos outros lugares e de intercâmbios com muitos outros lugares. Então, digamos que até mesmo no ponto alto de uma explicação isolacionista, isla, nós encontramos que ela não se basta a si mesma. De certo modo, fazendo um salto, porque nós não temos todo o tempo do mundo, né? Vamos, então, voltar para a antropologia estadunidense, que, como uma reação também ao empiricismo isolacionista, haverá uma retomada do evolucionismo, mas desta vez de uma forma muito mais interessante, porque se trata de uma visão multilinear. Então, aquele problema inicial que nós comentávamos, de você ter a Inglaterra vitoriana como o final da evolução da humanidade, já não vai se apresentar de forma igual. E um dos grandes autores dessa corrente nos Estados Unidos foi o Julian Stewart, que nos anos 1950 formula claramente uma noção em que ele trabalhou de uma forma, eu considero, limitada, e depois vamos ver por quê, mas que permitiu colocar de maneira muito evidente a necessidade de compreender as dinâmicas supralocais para entender o local. E essa noção é uma noção que, para mim, me é muito cara. Eu tenho trabalhado com ela há mais de 30 anos, mas de uma forma alterada, não é evidentemente a formulação pura inicial do Stewart,
que é o que ele chamava de níveis de integração. Ele estava, então, interessado em compreender a relação entre famílias e a nação. Não é? Há um salto muito grande aqui. E esse eu acho que é um dos problemas da formulação inicial do Julian Stewart. É você passar da família diretamente para a nação. Por quê? Porque ele percebeu que as chamadas comunidades que eram estudadas tão bem pelo método etnográfico, este sim legado positivamente pela ruptura malinowskiana, que isso não era suficiente, porque muito do que se percebia nas comunidades, nas famílias, tinham que ver com agências externas ao local. E essas agências, em grande medida, tinham a ver com o Estado Nacional. Então, vamos dizer que ele não fala de Estado Nacional, ele fala da nação, mas vamos dizer que o Estado Nacional é convidado, nesse momento, para participar do cenário de preocupações dos antropólogos. Então, é, de novo, uma entidade supralocal que precisa também ser considerada e estudada, de tal forma que um aluno do Julian Stewart, que foi Eric Wolff, depois vamos voltar ao trabalho do Eric Wolff, cunha, nessa época, uma noção que é muito útil etnograficamente, que é a noção do intermediário. Não é? Porque são realmente pessoas que você vai conhecer fazendo trabalho de campo, que fazem essa ligação entre o local e, no caso, aí era o nacional. Não é? São líderes locais que vão se relacionar com o Estado, com políticos, ou com agências, organismos do Estado. Essas são pessoas concretas capazes de ser identificadas e colocadas em redes de relações, de intercâmbio social, político, econômico, cultural. Então, essa ideia também de um intermediário entre as famílias e a nação cria essa possibilidade de você prestar atenção para a existência desses agentes sociais nos cenários concretos que estudamos. De certa forma, também fazendo uma mudança na linhagem que eu vim estudando, só de certa forma, porque vamos falar, então, do marxismo na antropologia dos Estados Unidos, que não é o marxismo mais conhecido, evidentemente, talvez o marxismo, a influência do marxista na antropologia mais conhecida seja aquela que ocorreu nos anos 70 com os franceses. Depois, uma certa relação entre o marxismo e o estruturalismo, o estrutural marxismo, etc. A antropologia francesa foi muito mais influente nessa frente. Né? Um grande nome que nos vem imediatamente à cabeça é Maurice Godelier, né? Um momento em que se estudava muito o campesinato, antropologia econômica, e, enfim. Mas há uma antropologia marxista muito rica que produziu trabalhos de primeira qualidade. Eu acho que dentre eles se destacam, e não por acaso os dois também eram
alunos do Julian Stewart foram orientados pelo Julian Stewart, se destacam o Sidney Mintz e o Eric Wolf. Eric Wolf vai dar a resposta mais sofisticada para a questão dessa relação entre o local e o global, que se encontra no seu livro, talvez o mais importante deles todos. Wolf tem vários livros. Um livro publicado em 1982, por muitos considerado a maior contribuição da antropologia marxista no século XX, e que, podemos dizer, é uma história antropologizada da formação do sistema mundial, que é o Europa e as pessoas sem história. Esse é um livro seminal. Em 1982 nem existia a expressão globalização. Evidentemente, já em 1974 havia saído o livro também seminal, mas dessa vez de um sociólogo, o Immanuel Wallerstein, sobre as origens do sistema mundial. Foi um livro que teve muita influência nas discussões marxistas. E o livro do Wolf é um livro que, como eu disse anteriormente, mostra a estruturação do sistema mundial a partir de uma preocupação de como esse sistema em expansão englobava de forma contraditória, de forma conflitiva, né, um sem número de sociedades etnicamente diferenciadas a partir do final do século XV. Essa é uma tarefa erudita que poucas pessoas poderiam fazer, e o livro começa no século XV e termina no século XX e percorre todos os continentes, mostrando como a expansão capitalista, seja na sua voracidade por novas mercadorias, seja na sua voracidade por novas fontes de força de trabalho, na forma de escravos negros ou de praticamente semi-escravos provenientes da Índia, iam mudando o tabuleiro do mundo a partir da expansão europeia, do final do século XV. Então, é um livro fundamental para compreender a globalização. Ainda que, como eu disse anteriormente, a própria ideia de globalização não existia na época. Mas, evidentemente, os marxistas, influenciados pelo próprio Marx, que precocemente, em meados do século XIX, já havia postulado que a tendência, o limite do capital é o mundo. Então, de certa forma, os marxistas, isso é muito notável na sociologia e na economia, herdaram essa preocupação sobre o expansionismo global do capital. Então, isso é muito coerente com a própria base teórica que sustenta esse edifício, e Wolf claramente era um marxista. Vamos ter, na sequência, já
na década de 90 e adiante, né? Aí sim, uma preocupação, porque neste momento, especialmente com o final da Guerra Fria, que ocorre em 1989, com a queda do Muro de Berlim, e em 1991, com o final da União Soviética, termina o mundo bipolar. Então, começa o que eu chamo o mundo do capitalismo triunfante, né? Que, na verdade, é o que é a globalização. É o mundo tornado claramente um objeto da expansão capitalista, sem maiores impedimentos, a não ser, evidentemente, as resistências locais, especialmente dos povos indígenas, que nós, como antropólogos, sabemos que continuam existindo. Mas, digamos, essa ideia de que você tinha dois blocos antagônicos que dividiam o mundo, isso desapareceu e o capitalismo toma conta do planeta como um todo, como decorrência dessas tendências, macro tendências de economia política e de geopolítica global, nós vamos ter também uma outra vertente, que é uma vertente bastante importante nos estudos da globalização e altamente associada com esses estudos, que é a dos estudos sobre transnacionalismo, que também se consolida e se desenvolve até hoje, está conosco na antropologia e na sociologia, na economia, na ciência política, desde os anos 1990. Aqui há várias concepções em jogo. Eu acho que as palavras valem nas nossas disciplinas. Quando nós falamos sobre transnacionalismo, estamos falando da inflexão, né, do nacionalismo pelo prefixo trans. Quer dizer, algo que recorta, que vai mais além, né, que supera o transnacionalismo. Eu acho que há uma discussão, uma visão mais soft do transnacionalismo e uma mais complexa. Em grande medida, como acontece com muitos modismos, nossa fábrica de novidades, que se chama universidade, né? Em grande medida, quando se estabelece um rótulo como transnacionalismo, tudo passa a ser transnacionalismo, né? Então, em vez de você falar internacional, você não vai falar internacional, porque transnacional é muito mais interessante. Mas o que você está fazendo? Você está, evidentemente, perdendo conteúdo, né? Perdendo capacidade de diferenciação da própria noção. Muita coisa que se chama de transnacionalismo, banalmente, em textos, especialmente de pessoas que não estudam o tema, na verdade, tem a ver com o internacional, e não com o transnacional, que no meu ponto de vista, que eu tenho mais de 20 anos trabalhando com o tema, é muito mais complexo que o internacional. Mas, se nós formos olhar para a definição mais soft de transnacionalismo, ela se aproxima muito do internacionalismo.
essa definição teve, especialmente na antropologia, muito que ver com estudos de migrações. Nos anos 90, começo dos anos 90, teve um livro muito importante sobre migrações transnacionais, que era um livro de 4 antropólogas estadunidenses, a Bash, a Glickschiller, 4 não, perdão, 3, e a Zenton Blank. Ao ver que a fronteira política não significava um impedimento que a vida de imigrantes haitianos, né, por exemplo, filipinos, nos Estados Unidos, se reproduzisse em 2 lugares, e que os 2 lugares fossem simultaneamente importantes para a reprodução da vida dessas pessoas, no plano econômico, parentesco, cultural, político, etc. E eles chamaram isso de migração transnacional, né? Porque os 2 lados de polos, para falar em linguagem migratória ultrapassada, eram igualmente importantes para as pessoas envolvidas no fluxo migratório. Essa vertente se estabilizou muito na antropologia e foi e continua sendo muito influente, realmente baseada em amplas etnografias. Agora, eu acho o sentido de transnacionalismo aí um sentido um pouco frágil, um pouco débil. Por quê? Porque, claramente, nós podemos encontrar as fontes nacionais que orientam as ações e as vidas dos sujeitos estudados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que estamos muito mais próximo do internacional, de uma conjunção entre o Haiti e os Estados Unidos, do que o transnacional. O fato de que se atravessa uma fronteira não torna a questão necessariamente transnacional. Por quê? Porque, para mim, no polo forte da definição de transnacional, o que está em jogo é uma baixa capacidade do nacional, ou o nacional tem uma baixa capacidade de estruturar os eventos, ou não tem capacidade nenhuma. Então é muito diferente, porque, em realidade, o Estado-nação, ele, e o seu nacionalismo, evidentemente, ele vai ter sua força altamente relativizada, se não desaparecida. E, evidentemente, que quando nós temos exemplos de onde a capacidade de estruturação do Estado Nacional desaparece, nós estaríamos aí, sim, frente a uma situação transnacional forte. Que foi o que realmente me preocupou, e foi desde a minha tese de doutorado, que escrevi em 1988, que eu coloquei claramente exemplos etnográficos de pessoas que viviam identidades transnacionais. Não identidades fragmentadas no sentido de que eu sou haitiano e sou americano ao mesmo tempo e estou entre Haiti e Estados Unidos, passando meses em cada parte durante o ano. Né? São pessoas que perderam a sua identificação com o Estado Nacional. E se apresentam como o quê? Como cosmopolitas, como
cidadãs do mundo. Não se apresentam mais, eu sou haitiano-americano, eu sou americano-haitiano. Não estão divididas em duas grandes metades, tem uma pluralidade de facetas, em grande medida estruturada. Esse é o caso que eu estudei na minha tese de doutorado. Internamente, é um grande projeto da construção civil na fronteira da Argentina com o Paraguai, internamente estruturados pelo grande capital multinacional. Veja bem, falei de multinacional, não falei transnacional. Também há uma diferença entre multinacional e transnacional. Bom, a nossa questão não se resume ao transnacional, mas o transnacional tem uma interface muito quente com os estudos de globalização. Em realidade, podemos até dizer que é uma área dos estudos de globalização, e a antropologia, em grande medida, por causa dos trabalhos sobre migração, essas pessoas que eu estudei na fronteira da Argentina com o Paraguai eram migrantes também, só que eles migravam internamente a um circuito estruturado por corporações capitalistas. No caso, grandes corporações da engenharia civil, da construção civil, e de setores industriais pesados, como setores vinculados à indústria eletromecânica. Aí a gente via claramente num cenário etnográfico, porque não se trata de interpretação de ensaio, se trata de etnografia, pessoas que encarnavam uma coisa que ia mais além do Estado Nacional e viviam, né, uma migração global permanentemente informada pelos interesses das companhias para as quais elas trabalhavam. No plano do estudo da globalização, e talvez, não sei, seria interessante dar uma olhada no motor de busca da Google, talvez o trabalho antropológico e um dos de ciências sociais mais citados no mundo, está o trabalho do Appadurai, que é um trabalho também do começo dos anos 90, vejam como a década de 90 foi importante para isso. Tem a ver com o final da Guerra Fria. Né? O Appadurai vai construir uma visão em cima de uma metáfora visual muito produtiva, que é sobre os panoramas. Não é? Para pensar a globalização, temos que pensar em panoramas. A ideia de panorama é perfeita, por quê? Porque ela imediatamente coloca que a relação entre os panoramas não é uniforme, não é uma relação que não tem causa e efeito simples, cada caso precisa ser visto, e que, dependendo da posição onde você esteja no mundo, o que vai acontecer com você é uma coisa ou outra, com relação à globalização. Então, esse problema da globalização ser um rolo compressor, não é? Que simplesmente já sabemos o resultado, ele vai por água abaixo. Por quê? Porque depende da posição do sujeito no panorama em que ele está. Nós estamos falando de 5 panoramas, tem pelo menos, possivelmente, aí uma combinatória de 5 posições diferentes para cada sujeito, coletivo, individual. Eu acho que é por isso, nem tanto pelos conteúdos da escrita, né, do texto, mas pela visão interpretativa que o texto
livro fornece, que fez com que se transformasse num texto tão útil e, portanto, consultado e utilizado na antropologia e fora dela. Eu acho que aqui a gente pode ver, já me encaminhando para o final desse passeio interessado pela história da relação da antropologia com o global, ou da relação do local e do supralocal na antropologia, né? Eu vou voltar um pouco, antes de terminar, para como, a partir dos meus estudos, especialmente da minha tese de doutorado, e, na sequência, dos problemas da fragmentação de identidade que eram colocados justamente nesse momento em que o boom da globalização dos anos 90 ocorreu, né? Como que eu trabalhei essa questão. E aí volto à ideia de níveis de integração do Julian Stewart. Evidentemente, como eu disse anteriormente, não peguei o Stewart e falei, agora ele vai, vou aplicá-lo imediatamente para pensar a globalização. Não. Havia também uma influência nessa intervenção que eu fiz no pensamento do Stewart, de uma arqueóloga chamada Carol Smith, que falava de sistemas regionais, né? Na arqueologia isso é muito importante, porque você pode ver como, e aí vejam certos resquícios do difusionismo, né? A partir de determinados centros, as coisas vão se disseminando para outros, né? E porque são objetos, você sabe, foram produzidos pelo povo A e encontraram lá no povo Z, né? Então, teve um lugar feito pelos A que chegou lá no Z. Então, tem uma ideia de região e de hierarquias, né? Entre lugares que formam uma região. Então, simplesmente não, nem tão simplesmente, porque demandou trabalho interpretativo. Peguei a ideia do Stewart de níveis de integrações e formulei a existência de vários níveis de integração, de certa forma ancorados na relação território e cultura, porque é uma relação fundamental para pensar identidade e política, partindo do local, e ele é como se fosse uma cebola que a gente corta e a gente vai vendo os anéis aumentando, né? Do local para o regional, porque o local sempre faz parte de uma região, e as regiões têm suas dinâmicas, para o Estado Nacional, ou seja, para o nível nacional, porque desde que o Estado-nação existe, não podemos deixar o Estado-nação de fora de nenhuma equação. As previsões meio apressadas, para não dizer, um pouco alocadas, de que o Estado Nacional ia desaparecer, isso na época do boom da globalização dos anos 90, evidentemente, o Estado-nação pode desaparecer da mesma forma que ele apareceu no século XVII, a partir do século XVII, é um longo processo,
tudo que aparece na história pode desaparecer na história, mas que eu possa dizer hoje que daqui a 20, 30, 50 anos o Estado Nacional não existirá, acho isso difícil de sustentar. Mas, enfim, então, vamos do local regional, Estado Nacional, e o nível internacional, que diz respeito ao quê? As relações entre os Estados nacionais. Né? Então, eu posso identificar entre a Argentina e o Brasil, entre a China e a Coreia do Norte, entre os Estados Unidos e o Canadá, entre o México e a Guatemala, ou entre o México, a Guatemala e o Canadá. Não é? E assim vamos. Eu consigo identificar as entidades nacionais que estão em jogo, estão se articulando, estão em relações de contradição, etc. Né? Portanto, para mim é aí onde a cebola fica. O problema é o transnacional. Por quê? Porque o transnacional eu não vou ter uma realidade territorial. Não existe uma transnação territorialmente. Eu até conheço momentos muito ricos que são momentos temporários, normalmente controlados pela Organização das Nações Unidas, de ambivalência sobre o poder de soberania do Estado Nacional. E até de construção de micro-territórios internacionais porque algum Estado Nacional concorda em ceder soberania sobre aquele micro-território. Às vezes 1 quilômetro quadrado, 2 quilômetros quadrados, mas a soberania é uma questão muito séria para os Estados nacionais. Portanto, essa relação território, cultura e política, no transnacional, ela não se dá de uma ordem empírica tal qual nós estamos acostumados a ver entre o local, o regional, o Estado Nacional e o internacional. Então, estamos em outra ordem de fenômenos. Por isso que eu digo que o transnacional é muito mais complicado, muito mais complexo. Naquele momento, minha saída para pensar o Estado Nacional, e foi algo que rendeu bastante, até hoje me dedico a aprofundar certas facetas dessa questão, foi pensar o ciberespaço, então, recém, né, liberado para a nossa compreensão, como o espaço transnacional por excelência. Né? Por quê? Porque não é um espaço físico, é um espaço virtual, entretanto, as operações ocorrem aí dentro, há interação, há trocas, etc. E aí eu explorei essa ideia da existência de uma comunidade transnacional imaginada virtual. São outros 500. Né? É um outro momento da internet. A internet, isso eu escrevi em 96, foi publicado em 98 pela primeira vez nos Estados Unidos. A internet ainda tinha um gostinho de experimento comunitário feito por uns hippies da Califórnia nas garagens e nos dormitórios dos colleges. Né? Hoje nós sabemos que a internet é outra forma de dominação do capital. Não é à toa que acabo de organizar e escrevi um dos artigos, um dossiê sobre o que eu chamo a hegemonia do capitalismo eletrônico informático. Estamos, de novo, falando do global, né? Porque essa é uma hegemonia que, evidentemente, opera no mundo inteiro. Bom,
eu não vou abusar da paciência de vocês, ainda mais que vocês estão me vendo numa tela e não há uma capacidade de interlocução, nem essa sensação mais complexa que somente o encontro no espaço público real garante, né? Porque até podemos sentir o calor das pessoas, a expressividade é outra, são 3 dimensões, e depois podemos interagir, apertar mãos, e nada disso é possível nessa forma de encontro eletrônico, e não por isso deixa de ser útil, né? Porque senão não poderia estar compartilhando essas ideias com vocês, e para mim é um prazer estar fazendo isso. Quero dizer que, para fechar, que eu fiz essa rápida e interessada passagem pela história da antropologia e pelo trabalho de alguns antropólogos, para mostrar como ela está amplamente qualificada para pensar a globalização e contribuir de maneira exemplar para a sua compreensão. Muito obrigado pela atenção de vocês todos. Desfrutem muito da hospitalidade do Departamento de Antropologia, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, e em especial dos meus queridos colegas Daniel e Kelly. Eu mando meus abraços aos brasilienses e me despeço de vocês aqui da Cidade do México, onde eu resido atualmente. Tudo de bom.